Que a graça e a paz do Senhor esteja transbordando no seu coração. Mais uma vez eu peço licença para entrar aí no seu lar através desse instrumento, através desse meio eletrônico. Louvo a Deus que nos permite, mesmo em meio a um decreto de distanciamento social, nós podemos estar junto, utilizando da tecnologia, para podermos estar compartilhando a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz de poder mais uma noite, mais um domingo, mais um culto de celebração, poder, pela misericórdia e graça de Deus, estar servindo como um instrumento dele para pregar essa palavra maravilhosa que nos traz paz, que nos traz conforto em meio a lutas, em meio a notícias de tragédias, a notícias de um futuro incerto, mas nós temos um Deus poderoso que tem cuidado de cada um de nós. Nós temos um Deus que nos conforta através do Santo Espírito dele. E quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, e quando nós entendemos que igreja somos nós contemos a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito do Senhor habita em vós? Então, quando nós temos essa convicção, quando nós entendemos isso, nós conseguimos, mesmo em meio a um tempo tão complicado, tão difícil, tão incerto, nós conseguimos ter paz. Que você possa ter essa paz, que você possa tomar posse dessa paz, que só Deus, que só Jesus, através do Espírito Santo, pode promover para você. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que nos traz muitas lições. É um texto muito explorado biblicamente e nos traz algo, cada vez que ela é ministrada, cada vez que ela é compartilhada, ela nos traz algo de novo. Está registrado lá, você que está aí na sua casa, pode acompanhar com a sua Bíblia, com o seu celular. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, como nosso texto inicial. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém, queridos? Bom, época de luta, época de escassez, época de seca, época de um concerto de Deus sobre um povo, época em que um profeta do Senhor está isolado, também vítima de toda essa sequidão, sendo perseguido, e Deus, ele orienta ele a ir buscar socorro, buscar alimento na casa de uma viúva. Nessa época, queridos, Acabe era governador do norte de Israel, e Deus, para mostrar aos israelitas que ele era maior do que Baal, ele levou uma grande seca, uma grande crise para aquele povo. Israel deveria escolher entre servir a Deus Todo-Poderoso e servir ao ídolo Baal. Elias havia desaparecido, a seca era muito grande, tudo fora destruído pelo sol. Depois de um ano, o calor abrasador do sol destruiu completamente a vegetação. Campos verdejantes tornaram-se desertos. Os bosques usados ao culto a Baal ficaram desfolhados. Cidades e vilas prósperas tornaram-se lugares de lamento. A fome e a sede atingiram homens e animais. A morte era algo que estava mais próximo de todos.
alguma semelhança com o que vivemos hoje. Nós vemos pessoas praticamente que excluídas da sociedade, do convívio social. Nós vemos uma insegurança, uma incerteza. Nós acompanhamos diariamente pela imprensa, seja ela através do nosso televisor, através das mídias sociais, mas nós temos visto realmente uma probabilidade, uma previsão de um verdadeiro caos. E mesmo diante desse quadro desolador, a rainha Jezabel, ela que era esposa de Acabe, ela se recusou a reconhecer que essa seca, que essa crise era um juízo de Deus sobre a terra. Queridos, muitos de nós, muitos homens, muitas mulheres, não têm entendido o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos compreender, para que nós possamos ultrapassar esse momento e sairmos cantando o hino da vitória. Nós precisamos compreender que nada passa desapercebido aos olhos atentos do nosso Deus, que comanda e que controla tudo e todas as coisas. Nada está fora do seu governo, queridos. Deus permite que nós passemos por situações para que o conserto dele venha sobre as nossas vidas. A Jezabel, decidida em sua determinação de desafiar o Deus do céu, uniu-se com aproximadamente todo Israel em denunciar Elias como a causa de toda essa miséria. Esse era o pensamento do palácio e, por consequência, era o pensamento da maioria da população. E por isso Elias foi caçado como um criminoso em Israel e nos países vizinhos. Um dia alguém disse que toda unanimidade, ela é burra. Nós vemos aqui a prova de que a unanimidade estava em um caminho errado. Na crucificação de Jesus, nós vemos também que uma unanimidade daqueles que eram responsáveis por conduzir as leis também foi corrompida. E nós precisamos desenvolver no nosso coração maturidade, entendimento e buscar de Deus qual é a vontade dEle, qual é a direção dEle, o que eu preciso aprender com tudo isso que está acontecendo, e não ser mais um a fazer parte dessa unanimidade, que pode estar redondamente enganado. E aí eu posso colher dos frutos dessa minha desobediência. Elias vivia conforme a palavra do Senhor, queridos. Elias, ele era obediente, ele não discutiu com Deus, ele estava cumprindo ordens. Se você ler o texto todo, você vai ver que Deus orientou Elias: vai para cá, vai para lá, agora fique aqui nesse lugar que eu vou mandar corvos para te alimentar. Olha, Elias, agora é a hora de você levantar, vai, porque eu vou mandar uma viúva te sustentar. Elias não discutiu, Elias não ponderou, Elias não questionou a ordem de Deus, ele simplesmente cumpriu a ordem de Deus. E como é bom, queridos, nós cumprirmos a ordem de Deus. Como é bom nós obedecermos a Deus, mesmo que a ordem em um certo prisma, olhando de uma certa visão, ela pode ser algo absurdo. Porque em um tempo de seca e um tempo de fome, ordenar um homem de Deus para que vá em um certo lugar para ser alimentado por uma viúva pobre, aos olhos naturais, é uma ordem absurda. Mas, queridos, quando nós obedecemos a Deus, nós não somos decepcionados.
Não existe possibilidade, queridos, de nós errarmos o passo, errarmos o caminho, se nós formos obedientes a Deus. A recíproca não é verdadeira, porque se nós formos desobedientes a Deus, se nós seguirmos os nossos passos, os nossos caminhos, a nossa vontade, nós corremos um risco muito grande de irmos em direção, em encontro ao caos, em encontro com a morte, se não nos arrependermos a tempo. E Elias, ele foi obediente, Elias, ele cumpriu com a ordem do Senhor, e não, em momento algum, ele titubeou. E eu quero aqui, queridos, a mensagem de hoje, ela é baseada na atitude daquela viúva. Mas eu quero aqui fazer um parênteses, e ver o que nós aprendemos com essa história de Elias. Queridos, o ribeiro secou até para o profeta. Isso significa que nós cristãos podemos ter problemas também. Aquele mesmo que anunciou a seca é atingido pela seca. O cristão não está livre das consequências do pecado da humanidade. Nós vamos passar por momentos difíceis, como nós já estamos passando. Ah, mas a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é da igreja, a culpa... Não estamos falando de culpa, nós estamos falando de uma humanidade, nós estamos falando de um povo, nós estamos falando da habitação do planeta Terra. Nós estamos falando de criaturas de Deus, que Deus colocou aqui, deu ordens, deu instrução, continua nos dando instrução, mas que insistem em andar segundo os seus planos, segundo os seus passos. E através dessas ações, através de omissões, através de uma vida desregrada, através de uma vida em que o seu eu fala mais alto, nós, como seres humanos, como homens, continuamos desobedecendo a Deus e arcando automaticamente com as consequências desse pecado. A seca, a inundação, a peste ou outra calamidade, queridos, também poderão nos atingir. Assim como esteve com Elias, um homem de Deus, um homem separado por Deus, um homem santificado na presença do Senhor, assim como ele, nós também podemos estar sujeitos a passar por essas lutas. Mas com uma grande diferença, que foi a grande diferença na vida de Elias, que foi a grande diferença na vida daquela mulher. Quando nós temos Deus no nosso coração, nós enfrentamos e nós passamos pela luta, nós não paramos no meio do caminho, nós não ficamos no deserto, nós ultrapassamos os rios, nós ultrapassamos os mares, nós vencemos as batalhas, porque Deus é que peleja por nós. Ou seja, queridos, eu quero deixar só essa lição baseada na história de Elias. O fato de você ser um servo de Deus não vai omitir você de viver as lutas que toda a humanidade vai passar. Mas diferente daquele que está no mundo, diferente daquele que não tem Jesus no coração, diferente daquele que não tem o conforto do Espírito Santo, a certeza de que Deus está no controle, de que Ele é o nosso Redentor e que Ele tem cuidado de nós. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele está enclausurado dentro do seu lar, ele está estressado, ele está doente, ele está adoecendo, ele está depressivo. Eu estava vendo umas matérias esses dias, o número de violência doméstica aumentou em acho que 20% nesses últimos 2 meses. O número de violência contra a criança dentro das casas, violências físicas, violências de cunho sexual aumentaram também. Por que isso está acontecendo, queridos? Porque tem pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, estão vivendo em desesperos. É por isso que a palavra do Senhor, Jesus, Ele conversando com os seus discípulos, nos ensinando, Ele fala, olha,
Não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Se hoje você está na sua casa, tire proveito disso. Ame mais a sua esposa, ame mais os seus filhos, ame mais o seu cônjuge, esteja mais envolvido, procure se envolver, conhecer mais. Não fique simplesmente ligado, não fique simplesmente logado com a internet. É tempo de você desenvolver um relacionamento que há muito foi perdido dentro dos lares. Porque ao mesmo tempo que essa tecnologia nos une, essa mesma tecnologia que nos une nos separa. Às vezes estamos próximos do corpo, mas cada um dentro da sua página, dentro do seu mundo virtual, fazendo aquilo que lhe apraz. E houve um distanciamento nas famílias. Deus dá então uma nova ordem para Elias. 1 Reis capítulo 17, versículo 9. Levanta-te, vai a Sarepta que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Elias viajou cerca de 100 quilômetros para o norte em direção ao território fenício. Parou em Sarepta, cidade litorânea que ficava entre Tiro e Sidom. A casa onde Elias deveria ficar hospedada já estava determinada por Deus, porque Deus, assim como eu falei, Deus ele tem controle de todas as coisas. Deus ele não é como o homem que não sabe o que vai acontecer, como nós estamos vivendo. Nós temos governantes, nós temos especialistas, pessoas estudadas, cientistas, médicos, virologistas, governantes de estados, ministros, que pensam de forma diferente. Um acha que a quarentena é a única forma de evitar uma catástrofe. Outros divulgam e colocam provas científicas que a quarentena nesse momento vai ser nociva para o Brasil, porque vai arrastar essa doença. O maior foco vai entrar quando nós estivermos no inverno. Então o perigo dessa doença matar mais vai ser no inverno, tinha que deixar. Outros falam que não, falam de horizontal, vertical, isolamento horizontal, vertical. Ou seja, não há um consenso, não é uma matemática, não é algo exato, queridos, são suposições. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o comando de todas as coisas, queridos. E Deus ele já sabia, Deus já tinha preparado tudo para Elias. A casa já estava certa. Olha só o relato bíblico, 1 Reis capítulo 17, versículo 10 ao 13. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traza-me um pedaço, traza-me, te peço, num vaso um pouco de água. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vei, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Primeiro faz para mim, e depois para ti e o teu filho. Elias ele chega para aquela mulher, queridos, e ele fala: olha, dá para você me arrumar um pouco d'água? Ela saiu para ir buscar a água. Quando ela estava virando as costas: traz para mim também um pouco de farinha, traz para mim alguma coisa para mim comer. Ela fala: mas eu não tenho nada. E ela já demonstra ali um temor, um tremor, um respeito pelo profeta. Ela: mas eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite na botija, eu tenho um bocado de farinha, eu estou aqui pegando uns gravetos que eu vou fazer uma fogueira em casa, vou assar esse pão para mim e para meu filho comer, mas está acabando, é a nossa última refeição, nós vamos comer e depois vamos esperar a morte. Olha a situação dessa mulher, queridos. E Elias ele fala assim: tudo bem, então vai, faz como você está falando, ou seja, vai lá, pega o graveto, faz a fogueira, faz o pão, mas você traz
antes de você dar para o seu filho e antes de você comer, traz para mim. Já imaginou a situação dessa mulher, queridos? Como entender e como atender um pedido desse? Ela não tinha mais nada. Imagine você, não tem mais nada para comer na sua casa. Você tem ali uma última refeição e você não consegue enxergar, você não tem uma expectativa de que vai melhorar. Todas as portas se fecharam. A nação está em crise, a seca está assolando, até o homem de Deus está ali pedindo para ela, com fome está pedindo para ela. E lembremos, queridos, que essa mulher, ela não era do povo de Israel, mas mesmo sendo fenícia, ela cria no Deus Todo-Poderoso. E ela era fiel a Deus em todo o conhecimento que possuía, e segue as orientações do homem de Deus. Mais uma vez nós vemos que seguir a orientação de Deus, seguir a direção de Deus, é benéfica para as nossas vidas. E Elias agora está seguro, queridos. E ele faz uma das profecias mais lindas da Bíblia. Uma das profecias que nos traz uma segurança. Ele faz uma profecia, ele lança uma palavra para aquela mulher, que enche o coração daquela mulher, e eu creio que essa palavra também vai encher os nossos corações, vai trazer um conforto, vai trazer um consolo para mim e para você que está me assistindo. O versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva pela terra. Deus está atento às suas necessidades, às suas aflições, assim como Ele estava atento às necessidades daquela viúva pobre. Ele enviou Elias para fortalecer a fé daquela mulher, Ele enviou Elias para trazer uma palavra de consolo, Ele enviou Elias para trazer a provisão para aquela mulher. E Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra de conforto para você. Eis que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem visto o seu clamor, Ele tem ouvido as suas orações, e Ele tem visto a sua angústia. Continue crendo, continue vivendo para esse Deus, que você não vai se arrepender. Deus está no controle, queridos. A fé que essa viúva tinha em Deus e na sua palavra, através do profeta Elias, a levou a permutar, a trocar o certo pelo duvidoso, o viável pelo inviável. O que era certo, queridos? O que era certo era ela consumir aquele alimento, ela e o seu filho. Duvidoso ela era abrir mão da única fonte de energia do momento que eles tinham, que ela tinha, e dar para um profeta que acabara de chegar na cidade. O viável, o que era? Ela era se alimentar. Não, eu preciso, profeta, o senhor me perdoe, mas eu sei que o senhor é profeta, eu sei que o senhor é um homem de Deus, mas eu amo os meus filhos. Deus é um Deus Ele que instituiu a família, então eu preciso cuidar dos meus filhos. Isso era o viável. O inviável ela tirar da boca do filho para poder entregar para o profeta de Deus. Mas a viúva crente recebeu do profeta de Deus não somente uma bênção material, como também uma bênção espiritual, queridos. Não somente a provisão material, mas também a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Até aquele momento ela era uma pessoa que dependia. A partir desse momento, ela dependia de homens. A partir desse momento, ela dependia de Deus, porque a farinha não faltou, o azeite também não faltou, e ela sustentou a sua família com a provisão que vem de Deus, queridos. Eu quero dizer para você que mesmo que você esteja passando por um momento de escassez, por mesmo que você esteja passando por um momento em que você não consegue ter o sobressalente, você já viveu tempos de bonança, você já viveu tempos até de desperdício, podendo comer do bom e do melhor, podendo viajar, podendo passear, e agora você está vivendo um tempo de escassez, mas a provisão de Deus, ela vai ser dioturna na sua vida. A farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, o sustento, Deus, Ele vai prover
você, na sua casa, em nome de Jesus. E diante desse episódio, queridos, eu vejo aqui 3 qualidades, 3 características dessa mulher que tem muito a nos ensinar. Porque muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Muitas vezes nós queremos tudo, nós queremos vitória, nós queremos ter uma vida próspera, nós queremos ter relacionamentos alinhados, nós queremos ter uma família temente a Deus, uma família, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço, a andar segundo a vontade do Senhor. E essa mulher nos ensina, queridos, ela nos ensina. Eu vou colocar hoje aqui 3 lições. A primeira dela, ela era uma mulher de muita coragem. Ela era uma mulher de coragem, queridos. A parte A do versículo 13, Elias diz assim para ela: não temas. Queridos, é preciso coragem para aceitar e enfrentar os desafios que se apresentam a nós. É por isso que a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Sabe o que são os covardes? Aqueles que realmente se enclausuram e perdem a fé num Deus Todo-Poderoso no momento de crise. Covardes são aqueles que deixam de servir a Deus no momento em que a crise aperta. É preciso ter coragem para continuar servindo a Deus, é preciso ter coragem para continuar acreditando em Deus, é preciso ter coragem para continuar crendo que Deus ele vai ser o seu supridor, mesmo no meio da sequidão, mesmo no meio da crise. É preciso coragem para aceitar os desafios e os obstáculos, e essa mulher ela teve coragem. Ela teve coragem para poder abrir mão do pouco ou do quase nada que ela tinha e colocar na mão do profeta para que a bênção de Deus, para que a provisão de Deus viesse ser derramada sobre a sua família, sobre a sua casa. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Queridos, é preciso ter coragem para enfrentar batalhas. O povo de Israel estava com medo porque os assírios com seu enorme exército vinham para pelejar. Mas Ezequias, levado pelo Espírito de Deus, ele disse: olha, continuem firmes, não tenha medo, continuem com foco no Deus Todo-Poderoso, porque eles têm apenas a força do braço, eles têm a força do homem, mas nós estamos guardados, nós temos ao nosso favor o Deus Todo-Poderoso, aquele que não perdeu uma batalha. Queridos, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. O mundo está desesperado, o mundo está à beira de um colapso, mas nós não, porque nós estamos descansando no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. É preciso ter coragem para enfrentar o adversário das nossas almas. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. Ele quer destruir a sua segurança em Deus, ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua família, a sua casa. Ele lança mentira através de mídias sociais, através até de pessoas que estão no seu círculo de amizade com a intenção de te destruir. Tiago capítulo 4, versículo 17, parte B diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, é preciso ter coragem para servir a Deus, é preciso ter coragem para permanecer fiel. Eu tenho ouvido falar, eu tenho visto muitos vídeos
Eu tenho visto muitos textos, eu tenho até compartilhado algumas coisas assim nas redes sociais. Depois que nós passarmos de toda essa situação, as igrejas vão ter um crescimento, porque as pessoas agora estão sentindo falta. Será? Será mesmo? Queira Deus que seja, queira Deus que haja realmente um arrependimento. Eu peço a Deus que esteja vendo aí no seu coração, na sua mente, na sua vida um arrependimento, que você esteja contando as horas, para que as igrejas reabram, para que você possa viver, a voltar o relacionamento da igreja. Mas infelizmente, queridos, na prática eu tenho visto outras coisas. Eu tenho visto pessoas se afastarem de Deus, pessoas aproveitando a oportunidade desse distanciamento e voltando às práticas da velha vida, se afastando da comunhão do corpo, se afastando do convívio da igreja. Eu tenho certeza que tem pessoas, e eu estou falando como membro da igreja, que nesse momento devem estar ligados em alguma outra coisa. Eu até coloquei hoje uma mensagem no Discípulo Amado à tarde. Hoje às 19 horas vai ter live de sertanejo, vai ter live de pagodeiro, vai ter live de Roberto Carlos. Terça-feira vai ter live na hora do culto de Sandy Júnior. Quem você vai assistir? Você vai acompanhar o quê? A palavra do Senhor? Ou vai acompanhar o seu ídolo que está fazendo uma live pelo computador? Só que na hora que o circo pegar fogo, na hora que o cinto apertar, vá pedir socorro para o seu ídolo natural. Eu prefiro ficar com a palavra do próprio Elias. Eu continuo servindo a Deus. Quais têm sido as suas prioridades nos últimos dias, queridos? Nós estamos em uma campanha. E quantos estão acompanhando essa campanha? Quantos estão fazendo o jejum? Quantos estão orando baseado no Salmo 91, continuando ali, declarando o Salmo 91 sobre a sua casa, sobre a sua família? Quantos estão firmes no propósito da campanha? Porque a campanha ela tem o objetivo trazer consagração, intimidade nossa para com Deus. E também nos unir a tantas igrejas, tantas pessoas sérias nesse mundo que estão orando, que estão se consagrando para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e dê uma vacina, um remédio que seja viável e que traga novamente a paz, traga novamente a tranquilidade para nós. Precisa ter coragem para servir a Deus, queridos, num tempo desse. Precisa ter coragem para fazer como essas pessoas que estão aqui, porque você não está nos vendo, você está me vendo aqui, mas tem pessoas aqui que saem da sua casa para vir louvar, para ensaiar, para poder estar cuidando do som, do computador, para poder fazer. Hoje eu estava vendo aqui, não quero aqui fazer uma crítica, mas apenas um despertamento. O Vinícius, ele estava mexendo no vídeo e tendo que vir aqui tocar, porque está faltando gente compromissada com a obra do Senhor, que deixe a televisão, o conforto da sua casa e venha fazer a obra de Deus. Nós vemos as mesmas pessoas, sempre as mesmas pessoas, no louvor, as mesmas pessoas no som, as mesmas pessoas no computador. E eu tenho certeza que não é porque existe panelinha, não, só chamou ele. Tem gente que está sendo convidada e fica arrumando desculpas esfarrapadas para não vir servir a Deus aqui, porque prefere ficar no conforto da sua casa, não quer pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço, queridos.
Essa viúva abriu mão daquilo que ela tinha. É preciso ter coragem para continuar firme, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor. Eu não estou falando isso para te escandalizar, não. Estou falando isso que é para você despertar e entender se realmente você se converteu. Será que você se converteu? No começo eu falei, a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vírgula, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Deus, ele deixa essa interrogação, porque tem muita gente que acha que é crente, mas não é. Continua preferindo servir a esse mundo tenebroso. Os dias são maus. Tá difícil, queridos. Tá difícil aí na sua casa. Ai, não posso ir no shopping, as lojas estão fechadas. Não posso nem mais ir na praia, que absurdo. Estou com uma vontade de viajar. Tudo isso eu falei, tudo isso eu tenho vontade. Mas eu não abro mão desse Deus que pagou o preço de sangue por mim. Eu não troco Deus por um passeio, por uma caminhada na praia, por uma comunhão, por uma reunião. Porque Deus, ele está em primeiro lugar na minha vida. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida também? Que você possa ser, que essa palavra possa vir, entrar no seu coração agora, e que você possa, assim que acabar o culto, já colocar numa mensagem aí, no WhatsApp aí, para o pastor Leonardo, que é responsável pelo louvor, para o Vinícius, que é responsável pelo vídeo, pelas transmissões. Olha, conte comigo, pode me convidar que eu vou, para poder ajudar, para poder fazer com que a palavra do Senhor continue entrando nos lares. Que essa palavra sirva como uma admoestação santa, para que você venha se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. É preciso ter coragem para viver no centro da vontade de Deus, queridos. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso ter coragem para permitir que o Espírito Santo entre na nossa mente e molde as nossas vontades conforme a vontade dEle. Tem que prevalecer a vontade do Senhor, queridos. Esse discurso de que eu não concordo, eu não penso assim, eu acho que tinha que ser assim, é discurso de pessoa egocêntrica, é discurso de pessoas que ainda têm o seu eu no centro do seu coração. Não é discurso de quem tem o Espírito Santo de Deus e que tem uma vida transformada por Ele. Mas é preciso ter coragem para permitir que Deus, Ele tome conta das nossas vidas. Sabe por que é preciso ter coragem, deixar Deus entrar na nossa mente? Porque é preciso ter coragem de perdoar. É preciso ter coragem de amar aquele que me persegue. É preciso ter coragem de liberar palavras de bênção, mesmo em meio às afrontas. É preciso ter coragem para poder permitir que a graça do Senhor entre no nosso coração. É preciso ter coragem para chorar quando você vê a dificuldade de um outro irmão. Preciso ter coragem para renunciar ao nosso eu, queridos. Que você possa ser uma pessoa de coragem. Em segundo lugar, essa mulher, além de corajosa, essa mulher era uma mulher obediente. Era uma mulher submissa. O versículo 13, na parte B, a ordem do profeta é vai. Depois no versículo 15, a recepção dessa ordem foi simplesmente, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. Queridos, obediência é questão de prudência. Essa mulher obedeceu, ela pôde ter a provisão de Deus, porque ela era obediente. Ser obediente é questão de prudência. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Nós tivemos no mês de janeiro, fevereiro, mês de muita chuva, chuvas atípicas. Nós tivemos em alguns lugares do Brasil, mas principalmente na cidade onde eu trabalho, na cidade do Guarujá, tivemos desabamentos, tivemos morro desabando, casas, vidas soterradas. Essas casas não tinham alicerces, elas estavam construídas em locais inseguros. A nossa orla essa semana, a orla da nossa cidade aqui de Mongaguá, foi totalmente destruída com a ressaca. A maré subiu, normal. Ah, não, mas eu nunca vi. Normal, isso é normal. Não é um tsunami. Eu ouvi até isso, gente, acho que é um tsunami, é um mini tsunami. Nada a ver, se fosse um mini tsunami nós não estaríamos nem aqui. Normal. A orla foi construída sobre a areia, sem fundamentos que encontrassem rocha, e foram destruídas. Como está sendo construída a sua vida, a sua espiritualidade, a sua família, o que você tem sido na sua casa, no seu trabalho, o que você tem sido? Você tem sido uma pessoa que tem demonstrado: o meu alicerce está na rocha, e a rocha é Cristo, é o Senhor Jesus, e eu creio que o meu Redentor vive, e tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da família, Ele não vai deixar faltar nada. Ou você é mais um daqueles murmuradores, mais um daqueles maledicentes, que vive resmungando, reclamando. Essa mulher foi obediente à ordem do profeta. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter a nossa casa construída sobre a rocha. A minha vida espiritual, ela tem que estar construída sobre a rocha, para que quando chegar um momento desse, eu continuo aqui pregando a palavra de Deus, firme no meu propósito de jejum. Falando para minha esposa, eu estou já há algum tempo com uma dor insuportável no pescoço, às vezes eu não consigo nem mexer. Ontem eu estava trabalhando, eu estava assistindo um vídeo, e a dor me incomodando, e eu esperando. Quando terminou o filme, falei: vou levantar agora e vou tomar um remédio para mim ver se eu consigo dormir. Quando eu olhei no relógio, 00:02. O Espírito Santo, ele me orientou, porque eu levantei, peguei a minha bolsinha de remédio e saí para ir tomar água, tomar o remédio. Deus, ele me levou a olhar no relógio 00:02. Queridos, uma parte de mim falou assim: toma um remédio para você conseguir dormir, senão você não vai conseguir dormir com essa dor. Amanhã você leva o seu jejum até a meia-noite, até 12:02. Mas aí uma outra parte de mim falou assim: não, o seu propósito anteriormente, que você combinou com Deus, era da meia-noite ao meio-dia, da 00:00 ao meio-dia. Resultado final: eu não consegui dormir de dor nas costas. Acordei com dor nas costas. Cheguei em casa com dor nas costas. Eu fui tomar o remédio agora à tarde. Deus, ele nos desafia, queridos, a vencer alguns obstáculos. Obediência é o preço do êxito. A obediência é o preço do êxito. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Quando Josué é comissionado a assumir o lugar de Moisés, Deus chega num diálogo com ele, comissionando, passando para ele as diretrizes do que ele tem que fazer. E aí ele chega e dá o segredo do êxito. Olha, Josué, para você vencer, chegar mais do que vencedor ao final, capítulo 1, versículo 7 e 8. Seja forte, seja muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, não deixe de meditar nele de dia e de noite, a fim de cumprir fielmente
tudo o que nele está escrito. Ponto. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, obediência tem como resultado o êxito. Obediência tem como resultado o êxito. Fala para o teu marido, fala para o teu filho, fala para a tua esposa: obediência tem como resultado o êxito. Nós queremos êxito, nós queremos vencer, nós queremos chegar à nossa vitória, então precisamos obedecer a Deus. Obediência também é o caminho que nos leva à vitória. Lá em João capítulo 9, Deus, Ele está passando nas suas andanças, fazendo a cura aqui e ensinando ali, e de repente Ele passa diante de um cego de nascença, e começa ali um questionamento, uma conversa entre os discípulos, né? Jesus, mas quem foi que pecou? Foram os seus pais, para que ele seja assim? Quem foi que pecou? Ele é cego desde nascença. E Jesus, ele começa a conversar com seus discípulos, ensinando: não, nem foi um nem outro, essa doença aí é para que a glória de Deus seja manifesta. E aí Deus está falando: nós temos que fazer a obra enquanto é tempo, enquanto está de dia, enquanto nós conseguimos enxergar, porque vai chegar um tempo em que não será mais possível. E aí Deus chega lá no capítulo 9, no versículo 6, e diz assim: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos daquele homem, daquele cego, e disse para ele: vais te lavar lá no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, se lavou e voltou vendo. Queridos, é muito fácil nós vermos um texto desse aqui e falar assim: não, poxa, mas foi Jesus, se Jesus mandasse, poxa, não sei o que, isso e aquilo. Ele era um cego de nascença. Aí de repente chega um homem, falou: você quer ser curado? Pega a saliva, pega a pó da terra, faz uma lama, passa no olho dele e fala assim: agora vai lá no tanque de Siloé, vai lá, lava os olhos que você vai ficar bom. Queridos, esse garoto, esse rapaz, ele poderia simplesmente falar: pô, que esse cara tá de brincadeira comigo? Nasci cego, estou cego, não sei nem o que é ver, não sei o que é isso, estou aqui na minha, pedindo minha esmolinha, e de repente ele passa esse negócio, essa pasta no meu olho. Por que não me curou de uma vez? Agora eu tenho que me lavar. Conheço esse tanque, já fui levado para lá várias vezes. Ou então, como que eu vou para lá? Como que eu vou para esse tanque? Eu sou cego, será que ele não está vendo que eu sou cego? Como que eu vou chegar nesse tanque? Ah não, é muito longe, estou cansado, não tem ninguém que me leve. Olha, queridos, poderia ter inventado um monte de desculpas, assim como nós também inventamos um monte de desculpas para não obedecer a Deus. Mas ele obedeceu e o resultado foi a cura. Ele passou a ver. Não seja desobediente à palavra do Senhor, queridos. Não seja desobediente à palavra do profeta. Você tem um pastor, você tem alguém que Deus ele colocou aqui para estar compartilhando a palavra dele. Você tem alguém que Deus colocou para estar divulgando esse evangelho. Obedeça, seja obediente para que você possa herdar tudo que o Senhor tem preparado para você. Essa mulher era uma mulher de fé. Em terceiro lugar, versículo 14 e 15: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. É preciso ter fé para ver o invisível, para ver e viver o impossível. Essa mulher creu, ela obedeceu, ela teve coragem e ela colocou a fé em prática. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé nós não conseguimos agradar a Deus, queridos. São nesses momentos, são nos momentos de luta, são nos momentos de escassez, são nos momentos em que nós somos provados, é que nós seremos aprovados, em continuar crendo, em continuar firme na nossa convicção de que o meu Redentor vive e Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós. É preciso ter fé para ver a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Lázaro havia morrido, as pessoas estavam em prantos. Jesus chegou naquele lugar, também chorou. As pessoas buscaram a ajuda de Jesus antes, e começou ali o embate. Maria, Marta, se o Senhor tivesse vindo antes, não teria acontecido isso com ele. E Jesus, ele fala, depois da cura, ele fala, eu não falei que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Precisamos crer no impossível, no invisível, porque Deus, Ele age no impossível. Deus, Ele age no invisível, queridos. É preciso ter fé para tornar possível todas as coisas. Marcos capítulo 9, versículo 23, disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Um pai, eu não vou ler o texto todo porque eu quero encerrar a mensagem dentro do horário, nós já estamos avançados. Mas um pai está desesperado, seu filho endemoniado, e ele fala para Jesus: Jesus, olha, o meu filho, ele fica violento, ele se joga no fogo, ele se arranha, ele se machuca. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. Um pai chega clamando a Deus. E Jesus, ele fala para ele assim: olha, se tu crê, tudo é possível àquele que crê. E ele fala: creio, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, acrescenta mais fé. Peça a Deus. Se você tem vivido momentos de dúvida, se você tem vivido momentos em que esse turbilhão de informação está roubando a sua paz, está roubando a sua fé, então pare de se alimentar dessas porcarias, fique firme em Deus, fique firme nas coisas do Senhor, se alimente de Deus e peça a Ele: Senhor, coloque mais fé no meu coração. Não perca fé, queridos. Se você perder a fé, com certeza você vai perder a sua salvação junto. Permaneça firme com Deus, permaneça firme com o Senhor Jesus. Eu quero concluir essa palavra. Aquela mulher venceu o medo e correspondeu à orientação de Deus através do profeta, com uma atitude de coragem, de obediência, de confiança em Deus, queridos. Deus foi fiel à sua promessa. Deus honrou a promessa, Deus honrou o compromisso, a palavra lançada pelo profeta Elias. E o versículo 16 diz que da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não secou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Siga o exemplo dessa mulher. Siga o exemplo dessas lições que essa mulher nos ensina. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça crendo que o Senhor tem cuidado. Se alimente mais das coisas de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você está me assistindo e você ainda tem dúvidas quanto a isso, olha, é o momento de você dobrar o seu joelho, entregar a sua vida a Jesus e falar assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. É momento em que você precisa clamar a Deus. É momento em que você precisa confiar em Deus. Convido você agora, onde você estiver, se você estiver aí na sua casa, se você puder, curve a sua cabeça. Vamos orar. Vamos colocar a nossa oração em prática, crendo que Deus, Ele tem cuidado de nós.
crendo que Deus, Ele tem ouvido a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, elevar o nosso pensamento, abrir, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, assim como diz lá em Romanos capítulo 12, abrir o nosso entendimento, permitir que o Senhor venha renovar o nosso entendimento, porque nós queremos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nesse momento, Senhor, nós renunciamos à nossa vontade, ao nosso querer. Sabemos, temos visto, reconhecemos que os dias são maus, reconhecemos que a Tua palavra nos alerta, que quando estiver chegando o próximo tempo dos fins, haverá pestes, haverá guerras, haverá sofrimento, dor. Nós sabemos que o Senhor não nos deixa ser pego desprevenidos, e a Tua palavra diz, e como diz a Tua palavra, a tendência, eu não sou o profeta do caos, mas a tendência é mais para frente piorar. Mas nós temos o Espírito Santo do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, invada as nossas vidas. Que o Senhor possa entrar em cada lar nesse momento. Que o Senhor possa entrar em cada casamento que tem vivido tempos de crise. Que o Senhor possa entrar em cada coração. Que o Senhor possa trazer a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, eu lanço uma palavra, e você tome posse aí na sua casa. Todo espírito de contenda que tem se levantado dentro dos lares, que tem levado maridos a brigarem com esposas, esposas com maridos, filhos, irmãos com irmãos, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro a paz que excede todo entendimento entrando nos lares. Casamentos que estão a ponto de um divórcio, cai por terra espírito maligno do divórcio, que entre a provisão. O vinho novo do Senhor seja acrescentado nos relacionamentos, trazendo mais amor, trazendo mais mutualidade, trazendo mais compromisso, em nome de Jesus. Que toda doença, oh Deus de poder e de glória, a Tua palavra diz que o Senhor peleja por nós, e mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Peste alguma entrará na minha casa, em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de enfermidade, caia por terra em nome de Jesus. Se você está acometido de uma enfermidade, esse é o momento de você colocar em prática a palavra do Senhor. Eu oriento você a colocar a sua mão no lugar em que você tem uma enfermidade, no lugar onde está doendo. Coloque a sua mão nesse lugar. A palavra do Senhor diz que em nome de Jesus nós curaríamos os enfermos. A palavra do Senhor diz que os sinais iriam seguir aqueles que creem. Em nome de Jesus nós curaríamos os enfermos, expulsaríamos os demônios. Nós tomamos posse dessa palavra agora. Nós tomamos posse da autoridade que há no nome de Jesus, e nós ministramos a cura. Deus de poder e de glória, o Deus que cura. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de enfermidade, toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus, caia por terra. Que haja cura, que haja paz, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem em cada lar, Senhor. Que a Tua presença, a Tua graça e o Teu amor seja transbordante e abundante em cada casa, em cada família aqui representada, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.
Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa, onde você estiver, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pertencem ao Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus.